Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na lição 11 que vai falar sobre medidas de capacidade e grandezas proporcionais. O que seria ali então essas medidas, né? Primeiro ele inicia lá na página 68 relacionando volume e capacidade. E algumas pessoas podem até confundir achando que é a mesma coisa, mas é porque a gente consegue transformar volume em capacidade, capacidade em volume. Mas qual é a diferença? Quando eu penso num objeto, como por exemplo um bloco retangular ou um cubo, como está ilustrado ali, esse objeto, ele ocupa um determinado espaço, por exemplo, no seu quarto. O seu guarda-roupa não ocupa um espaço, a sua cama não ocupa um espaço. Isso a gente diz que tem relação com o volume que aquele objeto tem. Agora, vamos pensar que você vai encher o teu guarda-roupa com coisas. Aí, se você está colocando coisas dentro de alguma coisa, aí a gente está falando da capacidade. Então, a capacidade é o que cabe dentro de um objeto e que ocupa um volume no espaço. Percebeu a diferença? É por isso que a gente consegue relacionar volume à capacidade. Tá? Então, se ele pedisse a capacidade, por exemplo, de uma piscina, ele quer saber quantos litros cabe lá. E como você vai determinar isso? Primeiro, calculando o volume. E como eu calculo um volume? Pensando num retângulo ou num cubo, né? Num bloco retangular ou num cubo, um paralelepípedo, a gente vai multiplicar as três dimensões. O volume, o comprimento, a altura e a largura. No caso do cubo, que é tudo igual e a gente chama de aresta, você pode usar aqui a aresta ou cubo, tá? Não tem problema, mas é a mesma ideia. Depois que você calcula o volume, aí você pode transformar em capacidade. Só que você precisa lembrar de uma relação muito importante que está aqui, ó. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, tá? Então você tem que conhecer essas diferenças para você converter. Ou 1 litro equivale a 1 metro cúbico. Também pode utilizar essa relação. E aí você consegue calcular o volume e depois transformar em litros. Porque elas têm uma relação e não porque são exatamente a mesma coisa. Bom, falamos bastante aqui, vamos direto ali para algumas questões. Quero começar com vocês na página 69, na questão 2. Um conferente de supermercado percebeu no depósito que as embalagens restantes de certa mercadoria estavam encaixotadas conforme representado na figura seguinte. Então, ele identificou essa imagem aqui. Cada embalagem dessa pilha tem um formato cúbico, com as arestas medindo 30 centímetros. O volume dessas caixas juntas é dado por... E olha um cuidado que a gente tem que tomar. Tá vendo que as alternativas estão em metros? A minha sugestão é, converta antes, já transforma esse 30 centímetros em 0,3 metros. É um pouquinho mais fácil, né? Mas se você quiser calcular o volume em centímetro e converter no final, tudo bem, só não esqueça que não é a mesma ideia aqui, né? De metros para centímetros, metros quadrados para centímetros quadrados, metro cúbico para centímetro cúbico muda. Ok? Aqui eu dividi por 100. Se eu fosse trabalhar com metro cúbico, já não era mais por 100. Então, eu acho mais fácil, fica a dica, transforma antes. E aí, o que você vai fazer? Você quer saber o volume? Então, você teria que fazer 0,3 ao cubo. 0,3, 0,3, 0,3. Cuidado aqui para não errar a potenciação, né? Você pode escrever assim, fica um pouquinho mais fácil. A multiplicação, você poderia pensar como se fosse o 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 daria 27. Mas agora a gente tem as casas decimais, ó. 3 casas decimais, tem que aparecer 3 aqui também. Então, cada caixinha ocupa isso em relação a metros cúbicos. Mas agora eu preciso ver quantas tem. E tem caixa que não está aparecendo aqui pra gente, né? Ó. Então, aqui na base, quantas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, mas ele tem uma fileira lá atrás, né? Então, se eu fizer 3 vezes 2, eu sei que aqui no primeiro andar eu tenho 6 caixas. No segundo andar eu tenho essa aqui, tem uma lá atrás escondida, mais essa aqui. Então, eu tenho 3 caixas. E no último andar eu tenho uma única caixa. Ao todo eu tenho 10 caixas. E agora eu vou fazer 0,027 vezes 10. Ele só mexe na posição da vírgula, né? Então eu poderia direto já chegar a 0,27 metros cúbicos. A alternativa correta, letra A. Ok? Então cuidado com conversão de medidas. Ele deu em centímetros, mas pediu em metros cúbicos. Agora vamos avançar um pouquinho. Vamos para a próxima página. Vamos fazer a questão
4. Um bloco no formato de um cubo com arestas de 12 centímetros e um bloco retangular de base quadrada com 27 centímetros de altura têm volumes iguais. Considerando essas informações, a medida do lado da base do bloco retangular é... Então, ele trouxe para você aqui desenhado apenas o bloco retangular. Então, se você quiser, você pode ilustrar ali... não sabemos mais ou menos o tamanho, mas é só um esboço, faz um rascunho ali de um bloco para você entender e anotar as informações do enunciado. Então é importante saber desenhar e ilustrar o que ele está pedindo. E o que ele falou? Que esse bloco aqui, né, que eu desenhei no formato de um cubo, que tem a aresta 12 centímetros. Bom, é um cubo, então aqui também é 12, aqui também é 12, ok? Ele tem o mesmo volume de um bloco retangular. E aí, a gente precisa descobrir as outras informações. E ele disse que esse bloco retangular tem a base quadrada. Então, por exemplo, se aqui for x, aqui x também. Então, se eu encontrar o volume do cubo, eu posso dizer que o retângulo tem, esse bloco retangular tem o mesmo volume. Então, aqui eu teria que fazer o quê? 12 vezes 12 vezes 12. Ou 12 ao cubo. 12 vezes 12, 144. Vai multiplicar por 12 de novo, ó. Quem quiser fazer de cabeça, multiplica primeiro por 10, que vai acrescentar um zero, e depois dobra ali, ó, 288. Já fica um pouquinho mais fácil e mais rápido para você finalizar ali essa questão, né? Se você não consegue entender assim, faz a continha ali, ok? E aí você vai somar 8 na unidade, aí vai sobrar aqui 7, 1. Esse é o valor em centímetros cúbicos. E agora a gente vai calcular o volume aqui desse paralelepípedo, né, que seria x vezes 27, ou seja, 27x ao quadrado, que tem que dar 1728. Então, primeiro você vai agora dividir por 27 e depois a gente vai tirar a raiz quadrada, né? Vou fazer aqui no cantinho essa conta, ó, 1728 divididos por 27. Tem que pegar aqui o 172, né? Quando você for fazer aquelas dicas que eu sempre dou para vocês, ó, multiplica por 10, 270. Se você multiplicasse por 5, era metade, 135, ó. É um pouquinho a mais. Aí você pode testar 6 vezes. Aí você vai fazer lá o quê? 135 mais 27. Vai dar aqui 162, muito próximo, né? Então, vai ser aqui 6 vezes, 162, sobra 10, desce o 8. Agora é menos que 5 vezes, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se por acaso não são 4 vezes. Aí eu vou fazer 135 menos 27 agora. Então, são estratégias para a gente fazer mais rápido. Olha só, deu exatamente, né? Então, 4 vezes, o resto aqui seria 0. Ou seja... Terminando a conta aqui, x ao quadrado igual a 64. Sabemos que tem dois valores, né? Mais ou menos a raiz quadrada, mas como a gente está falando de uma aresta, só pode ser o valor positivo. Então, com isso, o x vale 8 centímetros. A alternativa correta, letra D. Certo, pessoal? Então, finalizamos o nosso vídeo aqui. Eu encontro vocês na próxima aula.